Graça e paz, meus amados. Quero compartilhar com os amados hoje Atos, capítulo 11. Capítulo 11, quando a gente vai analisando aqui, a gente vê do versículo 1 até o versículo 18, a defesa de Pedro, com o que acontecera sobre o capítulo 10, sobre o chamado de Pedro para atender os gentios, ali pela pessoa de Cornélio. Mas do capítulo, então ali do versículo 1 ao versículo 18, é Pedro sendo, de uma certa forma, pressionado pelos seus próprios irmãos de fé, e é onde ele argumenta, onde ele se defende, explicando o que acontecera. E do versículo 19, em diante, a gente vai ver algo fantástico, é onde os crentes são chamados cristãos, onde vem ali algo fantástico da parte de Deus. No versículo 19 diz assim: então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando mensagem a ninguém além dos judeus. Meus amados, Deus é fantástico, Deus é maravilhoso, Aqui a gente vê que por causa de uma perseguição, eles se espalham e com eles vai o evangelho também sendo espalhado, E ali eles pregavam somente aos judeus, No versículo 20 diz assim: alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha só que maravilha. O Evangelho, a palavra de Deus é fantástica, Deus nos chama para um propósito, e quando Deus nos chama para esse propósito, na nossa visão, aos nossos olhos, parece tudo perdido, parece tudo confuso, parece tudo complicado. Mas olha só, por causa de uma perseguição e por causa da morte de Estevão, quantos lugares foram atingidos e alcançados, e quantas pessoas se achegaram até Jesus por causa desse evangelho que foi pregado. Eu quero deixar no teu coração que aqui nós vamos ver a partir do versículo 1, por causa desse evangelho, Pedro, sendo provado, sendo questionado, mas por causa desse evangelho também, que chega até os gentios, e a obediência de Pedro, quantas pessoas se achegaram até Jesus? Quantas pessoas, por causa da minha obediência, por causa da tua obediência, pode chegar até Jesus? Eu convido você a refletir sobre essa palavra e a ajudar a expandir esse evangelho, um evangelho de paz, de amor, de alegria, um evangelho não de uma massagem ao nosso ego, não, um evangelho que confronta o nosso ego, mas um evangelho que transforma a vida. Que Deus abençoe você, fique na paz, leia, reflita, e que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a tua vida paz, amor, alegria, fé, sabedoria, conhecimento, discernimento e unção. Deus abençoe.